minha gente, vamos começar agora falando sobre as principais doenças as principais doenças hematológicas, tá? As principais hematopatias. Começando com o carro-chefe de todas as hematopatias, que são as anemias. As anemias são a deficiência de das hemácias, tá? Ou de hemoglobina no sangue. Então, essa deficiência, que quer dizer aqui na apostila, né, no seu slide, é a diminuição de hemácias ou hemoglobinas no sangue. Nós temos uma quantidade, parâmetro normal de hemoglobinas, e quando a anemia vem, ela diminui assim, brutalmente, tá? As hemácias ou hemoglobinas no sangue. Conforme a causa, existem diversos tipos de anemia. Só que nós vamos pegar as anemias que nós tratamos diariamente na clínica médica, tá? Anemias que nós temos mais contatos. Então vamos lá, começando com a anemia ferropriva. O nome já diz, né? A privação de ferro, causada pela falta de ferro por hemorragia, principalmente nas mulheres em períodos menstruais, às vezes tem fluxo abundante, ou com um tipo de problema uterino, tá? Então, assim, nas mulheres a gente encontra bastante essa anemia ferropriva nesse sangramento. Sangramento por alguma úlcera gástrica, né, que vai sangrando sem o paciente perceber, também dá essa anemia. Ingestão inadequada de ferro, sim. É por isso que nossas farinhas, hoje em dia, a farinha de trigo está sendo acrescida de ferro e ácido fólico, porque as pessoas hoje em dia se alimentam mal, comem rápido, às vezes um bolo, um biscoito, um pão, e nessa alimentação está em todas a farinha de trigo. Por isso que hoje em dia ela vem acrescida de ferro, por conta do alto grau de anemia que tinha, e hoje em dia foi bastante diminuído, porque a pessoa se alimenta mal, sim, muitas das pessoas, mas muita gente, né, se alimenta mal por conta de trabalho, de correria, mas a farinha de trigo veio aí para salvar um pouco essa carência de ferro na alimentação, tá? E verminoses, as crianças, elas geralmente são propensas a ter verminose por comer coisas sujas, colocar a mão na boca, mexer com bichos e colocar a mão no chão. Enfim, criança a gente não controla às vezes, né? Então, o que acontece? Essa verminose, quando a criança chega e o médico suspeita de uma verminose ou tem a certeza por um exame de fezes, ele logo pede também um exame de sangue para saber se essa criança está desenvolvendo uma anemia ou já está anêmico, tá? A anemia perniciosa ou megaloblástica é causada pela deficiência da vitamina B12, tá? O que acontece? É um distúrbio que tem, tá, na mucosa gástrica, onde esse distúrbio ela não deixa a mucosa gástrica absorver B12. É muito deficitária essa absorção. Então, por isso perniciosa ou megaloblástica, por conta de não ter a vitamina B12 no organismo, ok? Totalmente necessária e deficitária quando existe essa anemia. A anemia hemolítica autoimune é uma anemia muito severa. Eu vou explicar ela do jeito que eu entendo ela. A anemia hemolítica ou autoimune é uma anemia onde ela não é uma anemia, não é transmissível, tá? Ela aparece com tempo de vida, a pessoa desenvolve ao decorrer da vida, tá? Ela não é contagiosa e ela não é hereditária, tá? Você não herda da sua mãe ou do seu pai ao nascer. É uma anemia que no momento da vida você começa a produzir um anticorpo que destrói as próprias hemácias daquele corpo. Então você mesmo produz esse anticorpo que vai destruindo as suas hemácias, tá? Os seus glóbulos vermelhos. Então, a autoimune é uma doença que é autodestrutiva, ela destrói o próprio organismo em que ela está. O anticorpo, ele agride o corpo dessa pessoa e assim ele vai destruindo hemácias e que é os nossos glóbulos vermelhos, tá? Então, assim nasceu a anemia hemolítica ou autoimune. Eles falam que é por incompatibilidade sanguínea, né? Então, assim, tem essa lise das hemácias, é o rompimento das hemácias, a destruição das hemácias, tá? Causadas por incompatibilidade sanguínea. Essa incompatibilidade sanguínea, nós falamos que é o anticorpo que destrói, tá? Que nós produzimos, ok?
Aqui tá níveis normais de hemoglobina no sangue, nós temos bastante hemoglobina no sangue, e os níveis de hemoglobina em indivíduo anêmico. Então, assim, é pouquíssimo, né? Hemoglobina que eles têm. Então, por isso, a causa da anemia. Porque a hemoglobina é feita de ferro, nós já sabemos. Então, a falta ocasiona a anemia. É muito pouca quantidade, né? Aqui, gente, os glóbulos vermelhos normais, que são as hemácias, aonde a gente já falou que elas são côncavas e carrega aqui no meio delas o oxigênio enviando para cima e para baixo no nosso organismo, levando assim, como se fosse uma conchinha. A anemia, ó, nas hemácias danificadas, você vê que elas estão danificadas, e essas hemácias, gente, elas são danificadas também pelos exames de sangue, tá? Mal colhidos, e utilizando-se agulhas que não são próprias, tá? Agulhas impróprias para coleta. Então, se você usa uma agulha de fino calibre, se você colhe esse sangue, você dispensa esse sangue no tubo de qualquer maneira, sem estar escorrendo pela parede do tubo, como nós já ouvimos falado antes, se não for uma coleta cuidadosa, você vai provocar o rompimento dessas hemácias, você vai fazer a danificação nas hemácias, tá? E isso vai dar um falso negativo ou positivo para qualquer exame de sangue que a gente tiver colhido. Então, a agulha tem que ser no calibre certo, e a nossa dispensação desse sangue no tubo também tem que ser bem rigorosa, para que não haja o rompimento dos glóbulos vermelhos, tá? Das hemácias. Anemia aplástica ou aprásica ou aprasia ou aprasia de medula, desculpa. É a dificuldade de produção de braços pela medula óssea. Nós sabemos que na medula óssea que é fabricado. Então, a dificuldade de produção de eritrobraços pela medula óssea, isso causa essa anemia aplástica, tá? Tal dificuldade pode ser congênita ou adquirida. Sim, você adquire ou vem congenitamente, tá? Por intoxicações também, por metais pesados. Essas intoxicações são por metais pesados. Inseticidas têm metais pesados? Sim, tem. Medicações quimioterápicas. Então, quem faz quimioterapia, sim, é propensa a ter anemia aplástica, ou antibióticos e infecções virais. Antibiótico, gente, se você toma um antibiótico, aí daí a 15 dias você vê que não melhorou, porque talvez o antibiótico não seja para o seu caso. Muita gente se automedica, e a automedicação, ela tem consequências, né? Então, o que acontece? Quando você toma um antibiótico, ele não vai resolver e você passa para outro, aí não resolveu, você passa para outro, o que acontece? Você vai adquirir essa anemia, tá bom? Adquire sim. E infecções virais também, tá? Por você ter uma infecção viral, você adquire essa anemia, mais possivelmente, tá? A anemia falciforme é conhecidinha de todo mundo já ouviu falar, ou já tem alguém que tenha. Gente, que causa alteração na forma da hemácia. E o que acontece? A qual fica em forma de foice. Nós já falamos sobre a forma de foice dela. É um C em forma de foice. Enquanto as outras são assim, que carrega o oxigênio ali no seu côncavo, a anemia falciforme, ela faz com que as hemácias fiquem assim, em forma de foice. E isso facilita a trombose, tá? Porque ela vai passar nos seus vasos sanguíneos de uma forma diferente. Facilita a trombose? Sim, facilita. Ela é dolorosa? Sim. Os pacientes com anemia falciforme sentem dores, muitas dores mesmo, tá? Eles chegam a ser hospitalizados por conta dessas dores. E utiliza-se de medicações de ferro mais intensas, como, por exemplo, aquelas ampolas de noripurum, que são ferros mais concentrados, tá? Uma composição de ferro concentrado, e muitos pacientes têm que tomar esse noripurum, às vezes, até uma vez por semana, dependendo da gravidade daquela situação dele, tá? E sim, de pai para filho, sim, de mãe para filho, sim, tá? É uma doença que nós temos que ter consciência que é uma doença que transmitir para os nossos filhos, né? Aqui, nessa foto aqui à esquerda, a nossa linda hemácia normal, né? Com seu côncavo de carrear
o oxigênio. Ali do nosso lado direito está a hemácia de anemia falciforme. Você vê que ela é em forma de foice. Ela não consegue carrear totalmente o oxigênio. Então, assim, acarreta vários problemas, vários agravos de saúde para o nosso paciente, por conta da sua forma, tá? Tonturas, palidez, dores no peito, sim, dificuldades para respirar bastante. Nas mãos e nos pés são alguns dos sintomas. Então, para nós de clínica médica, mais uma vez, nós temos um paciente que começa a sentir dor do peito e fica pálido e começa a sentir tonturas. Você logo pensa, nossa, tá infartando. Você vai rodar um eletro, o paciente está normal. Aí o médico vai, obviamente, pedir um exame de sangue para ver o que está acontecendo, porque se não sai no eletro, né, se os sintomas te levam a crer que seja um infarto, se os sintomas te levam a crer que seja ali na dificuldade para respirar, de uma crise asmática, né, alguma coisa brônquica, não, ele tenha lá o exame de sangue, o paciente, ele já nasce, né, então assim, com essa doença, então ele já vem passando, ele chega para consultar, ele já vem dizendo o seu caso. Mas se você não soubesse do caso desse paciente, rodando um eletro, você não ia saber nada, você começa a procurar até você encontrar lá no exame de sangue que o paciente é portador de anemia falciforme. Entenderam? Então, assim, nós temos que ter o olhar clínico, um olhar que sabe de uns sintomas, mas que também tem outras saídas, não pode ser só aquele sintoma. Então, por isso que nós, quando observamos o paciente tendo algum sinal ou algum sintoma, nós temos que juntar pelo menos 4 ou 5 para saber se aquilo que ele está sentindo é o que a gente está imaginando, para a gente acionar o médico, tá? E já dar um caminho para ele. Tipos, né? Tem anemia adquirida por deficiência de elementos essenciais na dieta, como a anemia ferropriva, que nós falamos lá atrás, que é a deficiência de ferro. O DAFRE, todas as verduras, né, são interessantes nesse momento. E quanto mais verde, mais ferro essa verdura ela tem em si, tá? Sulfato ferroso via oral ou parenteral, que é o noripurum que nós falamos lá atrás, pode ser oral, endovenosa ou intramuscular. O noripurum ele vem em EV, IM e IVO também, tá? Todo sulfato ferroso. A assistência de enfermagem. Então, o que nós temos aí para oferecer ao cliente, né, anêmico? O que nós podemos oferecer em relação à assistência nesse cliente anêmico? Orientar a importância do repouso e evitar exercícios intensos, ok? Pelo cansaço, né? Senão ele vai ficar com aquela respiração cansada, como nós falamos ali atrás, tá? Observar aparecimento de hematomas e petequias. Petequias, gente, hematomas vocês sabem, né? É aquele roxo que tá assim por debaixo da nossa pele. Já petequias são pequenos pontinhos, parece que o paciente foi mordido por um mosquito. Ele fica todo cheio de pontinhos vermelhos pelo corpo, tá? É observação, é a enfermagem e observação, tá? Observar a inapetência, quer dizer, o paciente fica sem fome, ele não quer se alimentar. E estimular a aceitação da dieta, que é rica em ferro e é bastante, né? Hiperproteica, bastante proteína nessa dieta. E observar se ele está realmente se alimentando. Se você vê que o paciente deu 3 colheradas na comida, você vai falar o quê? Que ele não aceitou a dieta. Ele precisa comer um pouco mais, né? Para que a gente possa lá relatar que o paciente aceitou a dieta oferecida. Tá bom? Lembrar o cliente de ingerir a dieta com alimentos ricos em vitamina C, né? Suco de laranja e outros tipos de alimento. Vitamina C que nós temos na cenoura, que tem o beta-caroteno também. Observar aspectos das eliminações para detectar hemorragias. Observar se tem sangramento na urina. Observar se tem sangramento nas fezes, tá? Observar quando nós estamos lá tendo os cuidados com o paciente, tanto no banho como em trocas de fralda.
As petecas que eu falei pra vocês, gente, parecem umas mordidinhas de mosquito, tá? O corpo do paciente fica cheio de petequias. E nós vamos relatar o quê? Que nós observamos petequias, tá? No paciente e vai dizer onde você viu essa petequia. Sem membros superiores, inferiores, sem abdômen, tá? E aqui no outro lado é o hematoma, tá? O hematoma que parece uma batida, né? E o sangramento ele vem por debaixo da pele. Verificar sinais vitais? Sim, verificar com rigorosidade sinais vitais do paciente anêmico. Evitar injeções intramuscular e lesões cutâneas. Nós temos sim que evitar injeções intramusculares para que não haja o sangramento, né? Que não tenha lesões, que não tenha essa aqui, ó, para que a gente não faça hematomas assim, tá? A gente evita bastante. Administrar medicamentos prescritos, sim, a critério médico, sulfato ferroso, vitamina B6, lembra da outra anemia? Ácido fólico e vitamina B12. Realizar transfusão sanguínea se necessário e proceder a todos os seus cuidados. Então, gente, se necessário fazer transfusão sanguínea, o técnico de enfermagem ele não é obrigado a ficar sozinho com o paciente que está sendo hemotransfundido, tá? Ele tem todo o apoio do enfermeiro para a instalação desse sangue, para ver a temperatura desse sangue, o enfermeiro vai receber, verificar a temperatura desse sangue. Quando a gente vai ter que hemotransfundir um paciente, nós vamos lá fazer sinais vitais. Obviamente, PA, né, que é a pressão arterial e a temperatura é imprescindível, tá? Do começo ao fim. Você vai verificar e de meia em meia hora para saber como está o andamento dessa transfusão, tá bom? Aqui nós temos o nosso sulfato ferroso, o ácido fólico a 5 miligramas, sim, sulfato ferroso, e aquele ferro que eu falei com vocês que as pessoas que têm anemia falciforme utilizam, que é o noripurum, que é esse aqui, tá? É o noripurum fólico, ele tem uma quantidade de ferro e ácido fólico bem considerável, e as pessoas que têm anemia falciforme principalmente fazem uso dele praticamente uma vez por semana, tá? Quem faz uso desse noripurum também são as pessoas que passaram pela cirurgia bariátrica. Tem comprimido e tem ampolas, tá? Tem endovenoso e tem intramuscular, ok? Então ele vem intramuscular, endovenoso e via oral, tá? Esse aqui são comprimidos mastigáveis. Esse aqui já é solução injetável intramuscular e essa aqui é a endovenosa. Então nós temos muito cuidado com isso. Eu vou falar para vocês muito cuidado com isso, porque o paciente nem toda unidade desculpa, gente, nem toda unidade possui essa medicação. O que acontece então? O paciente às vezes leva de casa para ser feito dentro da unidade. Então, quando vocês receberem essa caixa do paciente, observe se é endovenoso, se é intramuscular, tá? Para a gente não fazer na via errada, porque cada via é sua via. E nós temos que ter cuidado, tá? Para não trocar as vias dessa medicação. Aqui é o noripurum sendo infundido no paciente, tá? Ele é diluído. Aqui ó, tá uma bolsa muito grande, gente. Ele é diluído a 100 ml de soro fisiológico, tá? Então, assim, não vejo necessidade dessa bolsa inteira aqui, não. Ele é diluído a 100 ml de soro fisiológico. Eritropoetina. Leucemia. Vamos falar sobre a leucemia. A eritropoetina, depois eu vou falar no próximo vídeo. A leucemia, gente, caracteriza-se pelo aparecimento de leucócitos imaturos anormais no sangue, comprometendo o fígado, o baço e outros órgãos. Então, o que acontece? Os leucócitos, quando eles saem, lembra que nós falamos sobre o nascer, o amadurecer, lá no começo, a hematopoiese lá do nosso sangue? Então, ali os leucócitos, eles ficam imaturos, eles não amadurecem para poder correr, né, livremente na corrente. Então, o que acontece? Eles são imaturos e anormais no sangue. Eles correm assim, comprometendo o fígado, o baço e outros órgãos também, tá? De causa desconhecida,
porém atribuída a infecções virais, agentes químicos e predisposições genéticas. Eu vou dar uma parada nesse vídeo agora e a gente vai voltar falando sobre a leucemia, tá? E eu vou pegar lá atrás aquele medicamento para a gente comunicar sobre ele também, tá? Para não ter perigo da plataforma ficar retida com a gente. Espera aí.